mentiroso, zoiudo, agora ele escondeu. Ele achava que vou receber, o profeta não está aqui, ninguém está vendo, então vai ficar por isso mesmo, vou ficar rico. E aconteceu que Eliseu foi até a casa de Geazi e perguntou: aonde é que você estava? E o que Geazi disse? Eu estou aqui, eu estava aqui. Ele mentiu. E o que lemos aqui quase agora, eu leio até de novo. Onde é que você foi? Eu não fui lugar nenhum. Respondeu Geazi, mas Eliseu disse: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Então, o Espírito Santo de Deus estava ali. Não precisava Eliseu ir até naquele local, naquele lugar, para descobrir. Para vocês verem que Deus ele está em todos os lugares. 24 horas. Em todos os lugares. Para vocês verem. Não tem como você fazer as coisas escondido e falar, ninguém está vendo. Sempre Deus está vendo. Sempre Jesus está vendo. Sempre tem alguém vendo. Nada é escondido. Tudo é esclarecido aos olhos de Deus. Para vocês verem. A mentira, até onde ela chega. Geazi passou vergonha. E no finalzinho aqui fala que tudo que tinha de ruim que estava em Naamã passou para Geazi. E dessa vez foi ele que ficou enfermo, doente por causa da mentira. Para vocês verem, o pecado, o salário do pecado tem uma consequência. Que fala que é a morte, né? A Bíblia fala. E a desobediência tem um castigo. O que é pecado? O que é desobediência? Para vocês verem. Foi castigado porque mentiu. Mentira é pecado? Claro. Se não fosse, estava aqui na Bíblia. Mas quem é o pai da mentira? O diabo. É o pai da mentira. E Geazi se tornou o filho dele porque acabou mentindo. Sempre tem um preço. E o preço, às vezes, acaba doendo. Acaba machucando, como muitos têm sido machucados, é verdade? E para terminar aqui, mais um tópico da palavra de Deus que a gente vai encerrando. Tudo é verdade que está aqui na Bíblia é para a gente ficar cada vez mais revestido com o Evangelho. É para a gente buscar cada vez mais Jesus. Eu quero Jesus porque Ele é a luz. Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariote, foi falar com o chefe dos sacerdotes. Ele disse: quando você me pagam para eu lhe entregar Jesus? Ele pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Quem era Judas Iscariote? Discípulo de Jesus. Treinado por Jesus, doutrinado por Jesus, ajudado por Jesus, estava nas curas, nos milagres, nos grandes acontecimentos, vendendo Jesus. Vendendo o Mestre. Aquele que Jesus chamou para ser discípulo. Aquele que Jesus chamou para ser apóstolo. Aquele que Jesus chamou para ser alguém diferente nesse mundo. Para viver o Evangelho, para trazer a palavra de Deus, para curar pessoas, para ajudar pessoas. Agora ele vende o Mestre. Ele procurou quem? Os homens das leis. Judas, ele era interesseiro. Ele era chamado de ladrão de bolsa. Ele gostava de dinheiro porque ele era amante do dinheiro.
Jesus o recrutou e Jesus sabia que ele iria fazer isso. Porque quantas vezes Jesus disse: eu vou ser vendido, eu vou ser negado, eu vou ser traído. Quantas vezes Jesus disse isso? Várias vezes, é verdade. Então vemos que isso aconteceu porque tinha que acontecer, porque estava na palavra de Deus, é verdade. O próprio discípulo trairia o mestre. E se você olhar nos tempos de hoje, não precisa você ser discípulo, não precisa você ser mestre para você ser traído. Você quando tem um amigo, vamos ser mais bem claro aqui, para vocês entenderem um pouquinho mais a clareza. Você tem um amigo, o seu amigo acaba traindo você por causa de dinheiro, por causa de sociedade, por causa de alguma coisa. Quantos você já viu na internet, na televisão, ou até mesmo na sua vizinhança, que amigo pega a mulher de amigo? Amigo trai amigo com a esposa, com o marido, ou com alguém, não importa quem, acaba traindo e adquirindo aquilo que não era dele. Tanto no material quanto no ser humano, é verdade? Você já viu isso? E acontece muito que é difícil confiar em alguém. Jesus recrutou um homem desse. Jesus acreditou, confiou. Jesus, quando recrutou ele, Jesus acreditou que ele poderia mudar, é verdade? Mas isso não aconteceu. Então vemos que a desconfiança, as coisas erradas, as traições, os valores, consome as pessoas. E consome. E tem gente que não tem medo de fazer isso. Tem gente que faz, vai fazer e não vai parar. Tem gente que só para de fazer certas coisas quando morre porque não tem mais jeito, é verdade? Porque se tivesse jeito ainda faria de novo. Tem gente que não tem vergonha. Coisas erradas predomina esse mundo. As coisas erradas, ela está em todos os lugares, é verdade? É por isso que nós temos que ser homens de Deus. É por isso que nós temos que ser vigilante. É por isso que nós temos que buscar e acreditar cada vez mais. Porque só Jesus te dá a paz. Só Jesus pode te libertar da raiz de tudo mal. É só Jesus que pode fazer o extraordinário. Não fica se achando que você acaba sendo blindado se você achar o poderoso, que não é verdade. A carne, ela é fraca. Se você não vigiar, você é mais um caindo. Por isso que é bom que a gente seja um vigilante. Tem gente que fala, eu não vou cair, eu não vou cair, eu não vou cair, eu não vou fazer isso, acaba fazendo sem querer, querendo. Por isso que tem que tomar cuidado. Quantas pessoas já ouvimos falar que não iria fazer e fez? Quantos homens de Deus, aqui na palavra de Deus, fez coisas que não tinha que fazer e acabou fazendo? Judas era um. Quem iria acreditar que um discípulo faria isso com o próprio mestre? Quem iria acreditar? Mas isso também aconteceu. Para vocês verem que tantas coisas acontecem e é verdade, tudo está aqui na Bíblia, é para nós aprender e ser vigilante. Não passar pelas mesmas situações. Não querer fazer o que eles fizeram. O salário do pecado é a morte. O salário da desobediência, o castigo. Tudo já está aqui na palavra de Deus, já está aqui na Bíblia. O que falta para você querer aprender? O que falta para você buscar Jesus Cristo? O que eu trouxe aqui hoje foi apenas 4 tópicos da palavra de Deus, do Evangelho que está aqui na Bíblia, que aconteceram com eles. Eu poderia também falar de Pedro. O que Pedro fez? Pedro negou Jesus. Ele negou 3 vezes. E Jesus tinha falado antes que isso acontecesse. Jesus tinha falado antes que acontecesse qualquer coisa, Pedro,
antes que o galo canta, você vai me negar 3 vezes. E o que foi que ele falou para Jesus? Não, mestre, não, eu não vou fazer isso. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. É assim que são as pessoas, prometendo algo que não pode cumprir. Não prometa o que você não pode cumprir. Não prometa o que você não pode fazer. Político mesmo promete tantas coisas e cada 4 anos, a cada 2 anos, é prefeito, governador, presidente, engana as pessoas. Eles só querem os seus votos, mas não cumpre aquilo que eles prometeram. O ser humano, ele tem palavra? Depende. Se for Jesus, tem palavra. Agora, se for o homem, não tem palavra. Por quê? Porque ele sempre dá a volta atrás. Ele sempre volta atrás. Porque às vezes ele não consegue cumprir aquilo que ele prometeu. Porque sempre tem alguém também falando nos ouvidos. Sempre tem alguém oferecendo alguma coisa. Então, sempre há o interesse, Dudu. Sim, aqui houve interesse. Qual foi o interesse de Judas? Dinheiro. Qual foi o interesse de Adão e Eva? Ser inteligente, esperto mais do que Deus? Há muitos interesses, é verdade. E quando há interesses, tem que tomar cuidado. Isso é de Deus ou não? Então vemos que Pedro nega Jesus. As coisas, tudo ali aconteceram conforme Jesus tinha falado. E agora? Agora a gente seja um vigilante. Já aconteceu tudo aqui na palavra de Deus. Com cada um deles. Você vai dar brecha depois de ouvir uma mensagem dessa? Você vai fazer como eles fizeram? Ou você vai ser diferente porque Jesus ele veio a esse mundo e agora ele habita no teu coração. Ele está com você. Hoje você é uma nova criatura na presença do Senhor, porque Ele é santo, poderoso e fiel e a verdade não tem outra igual. É a mensagem que eu deixo aqui para vocês hoje, nesse sábado, nessa manhã. Tenha um bom final de semana, tenha um sábado espetacular e vamos que vamos, vivendo esse evangelho cada vez mais. Fica na paz e que Deus abençoe a todos. Amém. Bom final de semana. Até os nossos próximos vídeos. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Ei! Pode bater palma. Ô igreja, canta comigo. Jesus vive! O fogo desceu, ninguém vai parar. A glória de Deus tomou este lugar. Eu pude